Uma informação importante que provavelmente nunca te falaram é que a restrição e a privação de sono, ou seja, em palavras mais simples, dormir pouco ou dormir mal, é um fator de risco importante para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. Não só da diabetes do tipo 2, mas de uma série de outras doenças crônicas. O fato é que dormir pouco ou dormir mal prejudica demais a tua saúde, não só sob o aspecto da saúde física, mas também sob o aspecto da saúde cerebral e da saúde emocional. Dormir pouco ou dormir mal prejudica demais a tua saúde de uma maneira geral. Mas quando nós falamos em diabetes do tipo 2 e os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, provavelmente alguém já te falou, você já leu que os principais fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2 são excesso de peso ou obesidade, uma dieta inadequada, principalmente rica em gorduras e açúcares refinados, falta de atividade física e genética, uma genética apropriada para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. E realmente esses são fatores de risco, são os fatores de risco tradicionais para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. No entanto, a ciência já tem demonstrado de uns tempos para cá, e vem demonstrando ainda, que a restrição e a privação de sono, ou seja, dormir pouco ou dormir mal, é um fator de risco importante para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2, porque a restrição de sono, ela diminui de uma maneira, inclusive, bem significativa a tua sensibilidade à insulina. Ora, se tua sensibilidade à insulina diminui, a glicose que está acumulada lá na corrente sanguínea, logo depois de uma refeição, e que deveria entrar na célula muscular e, portanto, ser metabolizada, ela não entra na célula muscular, ela fica acumulada uma boa parte lá na corrente sanguínea. A entrada da glicose na célula muscular, ela fica prejudicada, porque você tem diminuição da sensibilidade à ação da insulina. A insulina muitas vezes está lá, mas ela não consegue fazer a função dela adequadamente, que é pegar aquela glicose que está lá na corrente sanguínea e colocar dentro da célula muscular. Logo, aquela glicose fica acumulada na corrente sanguínea, dando um quadro crônico de hiperglicemia. Com o tempo, você começa a desenvolver um certo grau de resistência à insulina e, em última análise, você desenvolve a diabetes do tipo 2. É claro que não é só o fator de risco, restrição de sono, que desenvolve a diabetes do tipo 2 por si só, mas a restrição de sono associada com sobrepeso ou obesidade, a restrição ou privação de sono associada com a falta de atividade física, a restrição de sono associada com a genética legal para desenvolver essa doença, a restrição e privação de sono associada com a alimentação inadequada, ou uma associação de todos esses fatores de risco, que é o que geralmente é comum. E aí vamos lá, hoje eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores dinamarqueses. Esse estudo foi publicado em 2022 numa revista, na revista Sleep Medicine Reviews, que é uma revista específica na área de revisões sistemáticas na área de medicina do sono. E o que esses pesquisadores dinamarqueses fizeram é que eles pegaram 35 estudos que investigavam os efeitos da restrição e privação de sono em vários marcadores de sensibilidade à insulina e de resistência à insulina. E o que basicamente eles verificaram é que dormir pouco ou dormir mal diminui de uma maneira bem significativa a tua sensibilidade à insulina. Ou seja, mais uma vez, a tua insulina muitas vezes está lá, normal no teu organismo, mas ela não consegue fazer a função dela apropriadamente, que mais uma vez é pegar aquele açúcar que está lá na corrente sanguínea e transportar até a célula muscular. E aí esse açúcar entraria na célula muscular e, portanto, seria metabolizado. Como você tem uma diminuição da sensibilidade à insulina, a insulina não consegue fazer a sua função adequadamente, esse açúcar fica acumulado na corrente sanguínea, dando um quadro crônico de hiperglicemia. Cronicamente, se não for tratado adequadamente essa condição, aquilo desenvolve um certo grau de resistência à insulina e, em último grau, a diabetes do tipo 2. O fato é que dormir pouco ou dormir mal também é um fator de risco para a diabetes do tipo 2 e você precisa considerar isso. Se você deseja prevenir a diabetes do tipo 2, não adianta apenas perder peso ou controlar o peso, se alimentar corretamente, fazer atividade física, mas também você precisa considerar a tua qualidade e a tua duração do sono. E esses resultados desse estudo, eles são bem importantes e muito preocupantes. Preocupantes por dois motivos. Primeiro, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de falta de sono. Em todos os locais do mundo, as pessoas estão dormindo
pouco, ou estão dormindo mal, ou as duas coisas, por uma série de razões. A primeira é o uso exagerado de telas, e quando eu falo em telas aqui, eu estou me referindo à televisão, ao computador, ao tablet e principalmente aos celulares, aos smartphones. Usando telas, você não só vai dormir mais tarde, ou seja, você diminui a duração do sono, como você também diminui a qualidade do sono, porque essas telas elas liberam uma luz azul que atrasa a liberação de melatonina, que é um hormônio liberado pelo cérebro, que é o start inicial para que você desencadeie o sono. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve conversar aqui e considerar. Os outros pontos dizem respeito basicamente a questões relacionadas à saúde. Por exemplo, pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, o conhecido ronco, elas já vivem em restrição de sono. Mesmo que elas durmam com a duração, entre aspas, apropriada, elas já vivem em restrição de sono, porque a arquitetura do sono ela é modificada quando você tem apneia obstrutiva do sono. O uso de cafeína após as 3, 4 horas da tarde prejudica o sono, porque a cafeína ela se liga aos receptores da adenosina no cérebro, e a adenosina que deveria se ligar nesses receptores da adenosina no cérebro quando você está dormindo e, portanto, ser metabolizada, ela não se liga apropriadamente, porque quem se liga naquele receptor é a cafeína. A cafeína ela se liga ao mesmo receptor da adenosina. E aí você não dorme, ou você não dorme, ou dorme com a duração muito curta, ou não dorme com a mesma qualidade. Então o café, além dele ter um efeito estimulante, principalmente quando você toma esse café após as 3 horas da tarde, isso prejudica muito o sono, você ainda tem toda essa fisiologia por trás, né? A ligação da cafeína se ligando aos receptores da adenosina, isso prejudica a tua duração e a qualidade do sono. Você tem outras condições também, por exemplo, algumas pessoas induzem voluntariamente restrição e privação de sono, quando, por exemplo, saem para festinhas, né? E aí viram a madrugada. Você tem uma série de fatores que ocasionam restrição e privação de sono. Alguns fatores não são voluntários, estão associados a condições de saúde, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono, que precisa ser tratada adequadamente para que você durma com uma melhor qualidade e, portanto, melhora a sua saúde. Outros fatores, eles são voluntários, você induz, né? Por exemplo, o uso da cafeína, o uso do álcool. O álcool prejudica o sono. Você pode achar que bebendo álcool antes de dormir, você dorme com uma melhor qualidade. O que acontece é que você está numa condição sedada, você está sedado pelo álcool, mas o álcool ele modifica a arquitetura do sono. Então se você ingere álcool à noite e vai dormir, você também está em restrição de sono, infelizmente. Eu lamento te dar essa informação. O uso de remédios para dormir. Na verdade, quando você toma um remédio para dormir, você não dorme, você está sedado. Remédios para dormir também alteram a arquitetura do sono, inclusive aumentam a chance de mortalidade por doenças cardiovasculares e uma série de outras doenças. Então veja, existem vários fatores do porquê hoje no mundo todo as pessoas estão dormindo pouco ou dormindo mal. O fato é que você deve observar esse aspecto importante da sua saúde e melhorar não só a duração, mas também a qualidade do seu sono. Se você quer melhorar a sua saúde, se você quer prevenir doenças, inclusive a diabetes do tipo 2, não se ligue apenas na perda de peso, apenas na melhora da dieta e apenas na atividade física. Coloque nessa equação também uma melhor qualidade do sono. Se você deseja prevenir doenças, inclusive a diabetes do tipo 2, durma mais e durma melhor. E quando eu estou falando dormir mais, eu não estou querendo que você ultrapasse 8, 9, 10 horas de sono. Eu estou querendo dizer que se você induz restrição de sono, dormindo 4 ou 5 horas, durma mais, durma 7, durma 8. Essa é a recomendação para adultos, ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.